Boa noite. Boa noite. O Coronel Lima, velho amigo de Temer, torna-se alvo de mais uma suspeita. A Polícia Federal investiga a suposta propina de 8 milhões de reais em contrato no Porto de Santos. Ministro Edson Fachin deixa para o plenário do Supremo a decisão sobre a delação da JBS Friboi e autoriza nova coleta de provas sobre as acusações feitas contra Temer, Lula, Dilma e Aécio. A maior feira de franquias do Brasil apresenta os avanços da tecnologia das lojas do futuro. O evento reúne vários ramos de negócio. Em tempos de crise, destaca as opções de menor custo. Desta vez, nenhum susto. Os craques brasileiros mostraram em campo o que todo mundo queria ver. Vitória sobre a Sérvia garantiu o primeiro lugar no grupo. Na próxima fase, mata-mata contra o México. No centro de São Paulo, torcedores nas ruas vibraram com as arrancadas da seleção. Uma multidão ocupou o Vale do Anhangabaú e assistiu ao jogo num enorme telão. A Alemanha, atual campeã mundial, passou o maior vexame da sua história e está fora da Copa. Sul-coreanos, que já estavam eliminados, saíram como heróis. No bairro paulistano do Bom Retiro, muita festa. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha. Hora do Voto, em novo dia e horário. Neste domingo, 11 da noite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nicodemo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Neste domingo, tem novidade na área. Vampeta entra em campo como titular do Mesa. Nosso time fica ainda mais completo para comentar os lances do Mundial. E com essa nova jogada, quem ganha é você. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. A Polícia Federal investiga uma nova suspeita de pagamento de propina no valor de 8 milhões de reais ao amigo do presidente Temer, Coronel João Batista Lima Filho. O foco da nova investigação é uma planilha encontrada na sede da Argeplan, empresa do coronel aposentado. O documento, segundo a Polícia Federal, indica o repasse para o amigo de Temer de 17% de um contrato de 50 milhões firmado entre uma empresa de coleta e incineração de resíduos e a Codesp, estatal paulista que administra o Porto de Santos. A transferência envolveria uma empresa offshore no Uruguai. De acordo com a Polícia Federal, quem fazia a transação financeira
financeira era Almir Martins Ferreira, contador da ARGEPLAN. Ferreira foi responsável pelas contas das campanhas do presidente Michel Temer na década de 90 para deputado federal. Para os investigadores, o coronel Lima Filho seria operador de propinas de Temer. Ele já é réu numa ação penal em Brasília, acusado de coletar repasses para o MDB e é investigado em 2 operações. Na Escala, que apura corrupção na edição do Decreto dos Portos, e na Patmos, na qual o coronel é acusado de receber propina da JBS Friboi. Lima Filho chegou a ser preso este ano, mas foi solto 3 dias depois. O coronel alegou problemas de saúde e nem prestou depoimento. O ministro Edson Fachin autorizou coleta de provas de delação dos executivos da JBS Friboi e plenário do Supremo vai decidir sobre a rescisão do acordo. A nova coleta de provas foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e envolve denúncias contra o presidente Temer, do MDB, os ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, e o senador tucano Aécio Neves. Sobre Temer, Fachin quer que a PGR especifique quais providências devem ser tomadas sobre o suposto repasse da JBS ao presidente. Um delator ligado ao grupo afirmou que colocou R$1 milhão em porta-malas de carro indicado pelo coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. Os casos dos ex-presidentes Lula e Dilma aparecem relacionados com o ex-ministro Guido Mantega. Eles são citados sobre uma conta aberta no exterior para destinar dinheiro aos petistas. Sobre Aécio Neves, se refere a pagamentos mensais ao senador por parte da JBS. Após essa fase de coleta de provas, o ministro Fachin diz que vai mandar para o plenário do STF decidir sobre eventual rescisão do acordo de delação dos executivos da JBS, Joesley Batista e Wesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis. Por enquanto, o acordo está suspenso. Os delatores são acusados de sonegar informações. Ministros do Supremo dizem que a decisão que libertou José Dirceu é normal. A Justiça deve decidir se o ex-ministro vai usar tornozeleira eletrônica. O ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da soltura de Dirceu, ao lado dos colegas Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, negou que a segunda turma esteja dividida. Para Mendes, a corte está voltando a ser STF. É uma decisão normal, porque se entendeu que havia talvez inconsistência na própria condenação, de que poderia haver a redução da pena e que era justo, portanto, que se aguardasse o cumprimento da pena fora da prisão. O relator da Lava Jato, Edson Fachin, que foi voto vencido, disse que juízes não têm vitórias nem derrotas e considera o dissenso normal dentro de uma turma de juízes. Ao comentar a decisão de mandar o caso de Lula para o plenário do STF, Fachin disse que o magistrado tem de deixar as convicções pessoais para o lado de fora da sala de julgamento. Após deixar a papuda na madrugada, o ex-ministro se apresentou hoje na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A juíza Leila Cury determinou que o ex-ministro José Dirceu se apresente à 13ª Vara Federal em Curitiba em 5 dias para dar continuidade ao cumprimento das medidas cautelares a ele impostas. Segundo a magistrada, caberá ao juiz Sérgio Moro decidir se o petista vai usar tornozeleira eletrônica. Antes de ir para a cadeia no mês passado, Dirceu era monitorado eletronicamente. Na Lava Jato, o ex-ministro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 21 anos de prisão. O Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, manteve a condenação, mas aumentou a pena do petista para 30 anos de cadeia. Em maio deste ano, após ter o recurso negado no TRF, os desembargadores determinaram que ele começasse a cumprir a pena. Agora, após a decisão de ontem da segunda turma do Supremo, o petista ficará em liberdade até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o caso do ex-ministro. João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do PP, deixou no começo da tarde de hoje a prisão no Paraná. A decisão foi tomada ontem pela segunda turma do Supremo em julgamento com placar de 3-1. Votaram a favor da soltura os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Agora, Genu vai aguardar julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça em liberdade. Ele estava preso desde maio, depois de ser condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o judiciário brasileiro e suas decisões. A única coisa que Eberson Lima de Oliveira tem em comum com José Dirceu de Oliveira e Silva é o sobrenome Oliveira. No mais, eles são bem diferentes. No mesmo dia em que o condenado Dirceu saiu da cadeia por ordem do STF, o STJ reconheceu o direito dos filhos de Eberson a uma indenização pela prisão indevida do pai. Dirceu pegou 30 anos e 9 meses por ter mordido propinas de 15 milhões de reais. Eberson, acusado injustamente de estupro, pede 170 mil reais por ter ficado 2 anos e 7 meses em cana até o reconhecimento de sua inocência. Diz a Constituição que todos os brasileiros são iguais perante a lei, mas a Justiça se encarrega de acentuar as diferenças. Dirceu é tratado como inocente mesmo com prova em contrário. Eberson é do tipo que vai em cana como prova em contrário. Dirceu, condenado em segunda instância, contesta o tamanho do castigo e recebe o alvará de soltura. Eberson, inocentado, recebe do Estado um segundo castigo. Na prisão, em 2003, Eberson foi estuprado por 6 dezenas de detentos. Contraiu o vírus HIV. Passados 15 anos, luta contra a doença, a pobreza e o estado do Amazonas, que guerreia na justiça para não pagar a indenização. A cifra caiu na segunda instância de 170 mil para 135 mil reais. Mas o Estado recorreu aos tribunais de Brasília. O STJ mandou pagar. Os filhos de Eberson não receberão nenhum centavo. Falta ouvir o STF. Quando? Não há previsão. O Supremo tem mais o que fazer. No momento, alguns de seus ministros molham a toga soltando corruptos. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Marco Antônio Teixeira, cientista político e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eles vão conversar sobre as eleições. Vamos à vitória do Brasil na Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Exatamente, Gamberini. Seleção brasileira classificada em primeiro no Grupo E com a vitória sobre a Sérvia em Moscou, né, Celso? Boa noite. Boa noite, Stella. A expectativa era de sofrimento, ainda mais depois do que vimos com a Argentina ontem e com a Alemanha hoje. Mas a classificação brasileira foi bem tranquila. No estádio do Spartak, o primeiro gol surgiu num belo lançamento de Felipe Coutinho. De novo, um dos melhores do Brasil para Paulinho tocar por cobertura. 1-0 Brasil. Belo gol brasileiro no primeiro tempo. Aí o levantamento do Neymar e o Thiago Silva de cabeça definiu o placar. Brasil 2, Sérvia 0. O Brasil agora encara o México nas oitavas de final. A gente revê o lance. O jogo aéreo sérvio sempre muito perigoso, mas foi o Brasil que marcou de cabeça, ironicamente. Agora, Celso, depois dessa vitória, você acha que agora a torcida começa a acreditar no Brasil? Aumentam as esperanças, ainda mais se você observar o chaveamento, né? Todos esperavam a Alemanha, a gente vai falar daqui a pouquinho, a Alemanha deu um vexame estrondoso, caiu o México no caminho do Brasil, vai ser jogo difícil, mas o Brasil, obviamente, é favorito. Retrospecto em Copas do Mundo contra o México. O México nunca venceu o Brasil numa Copa do Mundo. O máximo que conseguiu foi um empate. Claro. O máximo que conseguiu foi um empate na Copa do Brasil em 2014. E depois pode ter um jogo um pouco mais difícil, de repente pode vislumbrar a possibilidade de uma Bélgica ou de uma Inglaterra. Ainda assim, o Brasil deve caminhar bem até as semifinais. Claro, caso aconteça algum problema. Mas o futebol brasileiro ainda está abaixo daquilo que a gente espera. E no Vale do Anhangabaú, a torcida verde e amarela vibrou com a vitória da seleção sobre a Sérvia. Olha, milhares de pessoas assistiram ao jogo no telão. Na chegada, alegria e otimismo de sobra. 3-0 Brasil. 2-0. Olhares atentos, teve gente que foi logo se apegando à fé por um bom resultado. Diante do telão, o público demonstrava um misto de esperança e ansiedade. O gol de Paulinho tirou o nó da garganta e a torcida explodiu em festa. Mesmo com o gol, todo mundo seguia apreensivo. Cada minuto que passava ia garantindo o Brasil nas oitavas de final da Copa.
Fim do primeiro tempo e esta vitória parcial por 1-0 classifica o Brasil para a próxima fase. Por isso é que veio aquele alívio e agora a expectativa para o segundo tempo. O público não arreda o pé daqui e a segunda etapa da partida promete. Prometia tanto que, de longe, quem não conseguiu entrar na área do palco lotava o entorno. O segundo gol de Thiago Silva elevou os ânimos. Na saída do Stojkovic. Entre uma filmada e outra e uma olhadinha no telão, a expectativa aumentava. E o fim da partida espantou qualquer fantasma. É Brasil nas oitavas e torcida gritando. Hoje o Tite pode colocar o time para frente e sair com a vitória, graças a Deus. Nossa equipe em campo é maravilhosa. O Brasil não tem para ninguém. Tá aí, festa bonita, festa brasileira. E de manhã, a Alemanha sofreu mais uma vez e deu adeus à Copa da Rússia. Já os suecos estão felizes com a primeira colocação no grupo. E não é para menos. Além de garantirem a classificação, de quebra, saíram do caminho do Brasil nas oitavas de final com os 3-0 que impuseram ao México. A sorte dos mexicanos é que os alemães, surpreendentemente, também decepcionaram diante dos sul-coreanos. Veja os gols. Na Arena Kazan jogaram Alemanha e Coreia do Sul. Aos 18 minutos, o goleiro Neuer quase perdeu a bola na cobrança de falta de Jung. No começo da segunda etapa, a Alemanha reagiu com tentativas de Werner, mas a equipe não conseguiu furar o bloqueio coreano. Nos acréscimos, Kim Jung-won dominou a bola e fez o primeiro. O juiz marcou impedimento, mas depois da consulta ao vídeo, validou o gol da Coreia. 1-0. No finalzinho, com o goleiro alemão fora do gol, Sejong deu um chutão e Son Heung-min ampliou. 2 para a Coreia, 0 para a Alemanha, eliminada do Mundial na primeira fase pela primeira vez na história. México e Suécia jogaram em Ekaterimburgo. Com 5 minutos, Forsberg bateu falta e obrigou o Show a fazer uma grande defesa. No segundo tempo, logo aos 4 minutos, Claesson não conseguiu chutar, mas a bola sobrou na medida para Augustinsson. Encheu o pé. 1-0 Suécia. Aos 14, Berg foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Granqvist cobrou e ampliou a vantagem sueca. O México tentou diminuir na cabeçada de Chicharito, mas ele não acertou o alvo. Aos 28, depois de cobrança de lateral para a área, Edson Álvares fez lambança e mandou contra o próprio gol. 3-0 Suécia. Pois é, hoje a Coreia do Sul, que jogou já desclassificada, comemorou muito a vitória, como se tivesse vencido a Copa. Não é para menos, né, Estela? Claro. Não é todo dia que se manda para casa o último campeão mundial. Eles começaram animados com dancinha, banda, enfrentaram a Suécia e perderam. Encararam o México, perderam. Os coreanos chegaram como azarões, mas como diria Guimarães Rosa, escritor nascido há exatos 110 anos, quem quer viver faz mágica. E foi isso que se viu em campo hoje. A seleção da Coreia do Sul correu, resistiu ao ataque insistente dos alemães e fez o que ninguém poderia imaginar. Até gol sem goleiro. Pela tabela, os sul-coreanos já estavam eliminados mesmo. Mas mandar para casa campeão do mundo aí deu um gostinho de vitória muito especial. Agora, para aqueles coreanos que vivem aqui no Brasil, aí o gostinho foi ainda maior, de vingança. Uma revanche relacionada àquele histórico 7-1, sabe? Aí foi um tchau Alemanha com prazer. Nós temos uma lembrança de 2002, quando semifinal a Alemanha venceu Coreia 1-0. E agora nós temos um troco 2-0, né? E o último campeão do mundo. Aí aumenta nossas emoções, né? Vamos com o Brasil agora. Uma despedida da Copa do Mundo feliz mesmo sem taça. O clima ficou assim animado, festeiro no Bom Retiro, que é um cantinho da Coreia em plena Pauliceia, no bom estilo sul-coreano. E a eliminação da Alemanha na primeira fase da Copa repercutiu em todo o mundo. Na Alemanha, o jornal Bild destacou com letras enormes as manchetes: "Fora, nosso pesadelo se tornou realidade" e "Fora, nós não merecíamos mais que isso".
O também alemão Sport escreveu: de saída da Copa do Mundo, esquadrão alemão diz adeus com um grupo ultrapassado na primeira eliminação da história na fase de grupos do Mundial. O diário argentino Olé destacou Alemanha fora. O francês L'Équipe anunciou os campeões na armadilha. E o inglês The Guardian afirmou que a Alemanha foi vítima de um ataque eficiente e empolgante da Coreia do Sul, que já estava eliminada antes de entrar em campo. Celso, você consegue explicar o que aconteceu com a Alemanha? Foi uma jornada muito ruim diante da Coreia do Sul. A Alemanha martelou, mas não conseguiu fazer o gol. Circunstâncias de uma Copa do Mundo. Claro, um vexame, uma decepção. De qualquer forma, a Alemanha tem um belo trabalho no futebol. Errou em algumas substituições, na organização do time, deixou o Miller no banco muito tempo. De qualquer forma, existe uma certa maldição também. Desde 2002, o campeão tem caído na primeira fase, exceção feita ao Brasil. A França caiu em 2002, a Itália caiu em 2010, a Espanha em 2014 e agora a Alemanha em 2018. Pois é, Celso, e após a vitória do Brasil, a festa continuou no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. O repórter Luciano Penteado está lá e tem as informações, Luciano. Olá, Estela. Olha, por aqui já teve um pouco de tudo na tarde de hoje, viu? Começou com aquela apreensão pelo início da partida, depois saiu o primeiro gol, a galera começou a gritar e aí o segundo gol de Thiago Silva realmente cristalizou aí a confiança do público aqui no Vale do Anhangabaú. Nesse momento, o pessoal continua por aqui cantando e dançando. Acabou de ter aqui um show da banda Jeito Moleque e os organizadores já anunciaram que para a próxima partida de segunda-feira, válida pelas oitavas de final entre Brasil e México, às 11 horas da manhã, vai ter um outro show depois da partida da banda Inimigos da HP. Bem, portanto aqui o pessoal continua gritando, comemorando a vitória, essa bela vitória do Brasil por 2-0 que carimbou, não é, a ida da nossa seleção para a próxima fase da Copa. Pelo jeito e pelo visto, a festa aqui ainda vai longe, viu? Voltamos aos estúdios. Não tem hora para acabar. E pelo grupo E, o do Brasil, né? Suíça e Costa Rica também duelaram nessa tarde. Os suíços empataram por 2-2 com os já eliminados costarriquenhos e ficaram com a segunda vaga do grupo para as oitavas de final. Na próxima fase, a Suíça vai encarar a Suécia. Vamos conferir os gols do jogo em Novgorod, na Rússia. Desmaile fez o primeiro gol da partida, 1-0 para a Suíça. Aí o gol de empate do time costarriquenho, Waston, tudo igual, 1-1. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Dermit marcou 2-1 para a Suíça. E aí, nos acréscimos, né, com gol contra do goleiro Sammer, depois da batida do Brian Ruiz, o empate em 2-2 entre Suíça e Costa Rica. Celso, muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. O ex-secretário do presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que os aditivos assinados com a construtora OAS evitaram paralisações em obras do Rodoanel. Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário estadual dos Transportes na gestão Alckmin, foi preso depois de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, também federal, apontar desvios e fraudes na construção do trecho norte do Rodoanel. Segundo as autoridades, Lourenço teve participação nos crimes contra os cofres públicos. No dia 21, quando foi preso, o ex-presidente da Dersa falou por cerca de 5 horas à Polícia Federal. Ele relatou problemas de natureza técnica nos contratos do projeto assinado em 2012 com a OAS. Em conversa telefônica gravada pela Polícia Federal, o ex-deputado Márcio Junqueira, que era do PP, diz que se for para comprar alguém, tem que comprar bem comprado. Os áudios foram divulgados pela TV Globo. O ex-deputado Márcio Junqueira foi flagrado num grampo da Polícia Federal. Quando você compra alguém, você tem que comprar bem comprado, porque esse cara que se vendeu para ti, se vende para outro também. Márcio Junqueira foi preso em abril, sob acusação de tentar comprar o silêncio de um ex-assessor parlamentar do PP, testemunha da Operação Lava Jato. O caso se refere ao repasse de dinheiro a políticos do partido por meio de contratos fictícios. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República mandou para o Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra Márcio Junqueira.
O senador Ciro Nogueira, do PP, e o deputado federal Eduardo da Fonte, também do PP, foram denunciados na Lava Jato. A Procuradoria suspeita que eles tenham tentado impedir que o ex-assessor do partido colaborasse com as investigações. Todos os envolvidos alegam inocência. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bandeiras do Brasil penduradas nas janelas e paredes, torcedores com camisetas amarelas da seleção, eufóricos amontoados em caminhões e motos pelas ruas e becos aos gritos de Brasil, Brasil. Ao fundo, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. No YouTube, imagens da festa nas ruas. Bangladesh pinta ruas, casas, prédios, torce pelo Brasil nas Copas do Mundo. Desde Maradona, a divisão. Bangladesh tem também torcida pela Argentina, revelou reportagem do Globo. O Haiti, depois de Brasil 2, Costa Rica 0. Milhares nas ruas festejando a vitória da seleção. Na Jamaica, torcida e festa pelo Brasil. Na Índia, Angola, África afora também. Somália em guerra, país destroçado, e somalis me perguntavam em 92, como está a seleção? E o Pelé? E aqui, antes da Copa, o Datafolha revelou 53% dos brasileiros diziam não ter interesse nenhum pelo Mundial. Nesta tarde de Brasil 2, Sérvia 0, esses 53% certamente estavam alheios à Copa em retiro espiritual, meditando, lendo, assistindo séries, programas policiais ou religiosos. Só saberão do resultado na padaria, no ônibus. Já os outros 47% enfiaram pés na Copa e na jaca. Antes da Copa, debate. Em protesto contra esse Brasil que está aí, se deveria ou não torcer pela seleção, ou mesmo contra. Eduardo Galeano, célebre escritor uruguaio, falecido em 2015, teve publicado em 2017 livro com seus textos sobre futebol. Como título, o que alertava um cartaz pregado na porta de sua casa a cada Copa: cerrado por futebol. Nas Copas, Galeano se trancava em casa o mês inteiro e assistia os 64 jogos. Sem deixar de criticar o que há de sujo ou ruim no negócio de futebol, Galeano diz num dos textos: tem intelectuais que negam sentimentos que não são capazes de experimentar e nem, em consequência, de compartilhar. E esses, disse Galeano, só poderiam se referir ao futebol com caretas de desgosto, asco ou indignação. No texto Por que eu escrevo, Eduardo Galeano confessa: desde bebê quis ser jogador. Eu fui o melhor entre os melhores, mas só em sonhos enquanto dormia. Boa noite. Pela primeira vez em 13 anos, uma geleia brasileira ganhou um importante prêmio internacional que promove e preserva a história do produto. E o ingrediente principal da receita, que desbancou mais de 2.000 concorrentes do mundo todo, é uma frutinha chamada cambuci. De imediato, o paulistano fala cambuci e já pensa que é o bairro. Bom, tem a ver. Essa região era bem conhecida porque tinha muito cambucizeiro, árvore que dá cambuci. Uma frutinha azeda que quase sumiu do mapa porque a cidade cresceu e ainda tem uma lei municipal que proíbe árvores frutíferas em ruas públicas. Mesmo sendo o fruto símbolo de São Paulo, quase entrou em extinção. Mais de uns anos para cá, existe um movimento de resgate do cambuci que tem dado muito certo. E agora, com reconhecimento internacional, que a nossa frutinha nativa da Mata Atlântica, nessa versão geleia, acaba de ganhar um prêmio lá na Inglaterra. Foi reconhecida como uma das melhores geleias do mundo. A competição era muito alta, mais de 2.400 competidores no mundo, com cada um com sua geleia e seu estilo, sua fruta, sua forma de fazer a geleia. E ter ganhado e ter vencido na nossa categoria foi, impressionante. Mauro é chileno e está aqui no Brasil há 9 anos e aprendeu a fazer geleia com a avó lá na Patagônia. Mas foi em São Paulo que abriu a empresa ao lado do Tiago. E juntos criaram a primeira geleia da América Latina e do Brasil a vencer o Festival de Cúmbria. Já tinha uns 2 anos que eu tinha, vamos mandar, mas uma das exigências do festival era que fosse um sabor cítrico. Então a gente precisava de uma fruta que fosse bastante cítrica e a gente encontrou o cambuci como essa arma para envio. Arma que está ajudando também a recuperar identidade, empregos e até o meio ambiente em 18 municípios de São Paulo, próximos à Serra do Mar. Aqui nós estamos falando principalmente da recuperação do bioma Mata Atlântica
pela agricultura, ou que a gente chama da agroecologia, que envolve também a geração de renda para os pequenos produtores. O Instituto Auá incentiva a criação de produtos e o plantio do cambuci. O resultado é um salto de 7 toneladas da fruta há 5 anos para 65 toneladas este ano e só com pequenos agricultores. E tem produtos também de todo tipo, vinagre, farinha, chá, cerveja e inclusive essa cachaça que acaba de ganhar um prêmio da 2ª melhor do país. Cambuci vem do Tupi-Guarani, camuci, pote de cerâmica que tinha um formato parecido ao da fruta. E com a retomada do cambuci, outras frutas nativas de São Paulo também começam a ganhar fôlego, como a grumichama, uvaia e jussara, inclusive em formatos impossíveis de resistir. A privatização de estatais poderá precisar de autorização do Congresso Nacional para acontecer. Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu parcialmente uma medida cautelar movida por 2 entidades que questionavam a nova lei das estatais de 2016. A decisão, que ainda precisa ser referendada pelo plenário do Supremo, pode refletir diretamente na privatização da Eletrobras, um dos principais projetos do governo Temer. Não é mais coisa do futuro uma loja com um provador inteligente, onde o próprio espelho dá aos clientes as opções de cores, tamanhos e peças disponíveis. Essa é uma das atrações da 27ª edição da ABF Franchising Expo, que começa hoje em São Paulo. A feira reúne 400 expositores de vários segmentos que vão do ensino à alimentação. E nesta edição há um espaço grande voltado para a tecnologia. Ideias e soluções que já começam a chegar nas lojas, como a chamada realidade aumentada. Nesta ótica, o cliente tira uma foto do rosto que é ampliada e dá para experimentar os óculos virtualmente. Eu consigo experimentar ter toda essa experiência com todo o portfólio de uma maneira rápida e isso me dá agilidade. E aí, na próxima vez, eu faço de casa. Eu venho aqui e só retiro. E já pensou em entrar numa loja de roupas, onde o próprio espelho do provador vai dando as opções de cores, tamanhos e peças à disposição? É um provador inteligente. Se escolhe, altera o produto, altera o tamanho dele, já chega na hora, pagamento pelo Apple Pay também. E você já imaginou entrar numa loja onde não há vendedores? Pois é, esta também já é uma realidade que está sendo apresentada aqui na feira. E o processo é muito simples. Você baixa o aplicativo da loja no celular, escolhe o produto e faz a compra usando o código de barras. Depois, faz o pagamento pelo próprio celular. No restaurante tem ainda o cardápio onde o próprio cliente faz a escolha, sem depender da disponibilidade de um garçom. Sem qualquer tipo de atrito, de ficar levantando a mãozinha que você já consegue chamar por aqui ou já fazer o pedido por aqui. Você não precisa ficar esperando. E este ano a feira abriu também espaço para as microfranquias, que têm modelos de negócios com investimentos que vão de R$3.000 a R$90.000 e vem crescendo no país devido à retração da economia. O aumento foi de 45% entre 2013 e 2016. Acho que o momento é propício e quem é inteligente, eu acho que esse é o momento certo de investir num novo negócio. José Roberto tem uma rede de microfranquias de diaristas e mensalistas. Já são 7 anos no mercado e 70 unidades no país. A ideia de criar a empresa surgiu de uma necessidade pessoal. Ficamos temporariamente sem empregada e precisando de uma diarista. Encontramos muitas dificuldades para conseguir essa diarista. Conseguimos, resolvemos o nosso problema, mas percebi que essa dificuldade que nós tivemos em contratar, muitas pessoas poderiam ter. E esse foi o gancho inicial para pensar no negócio Mary Help. Para Simone, a vontade de empreender veio de um momento complicado na carreira. A ex-executiva foi demitida e decidiu ter o próprio negócio. Escolheu abrir uma franquia. E agora já são 2 unidades. Acho que é super importante seguir mesmo a cartilha do franqueado, né? Ele tem a experiência, ele tem o know-how, investir em divulgação, em qualidade do serviço, ouvir o cliente. Então isso tudo com certeza ajudou nesse resultado, nesse sucesso. A feira fica até sábado no Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.
Essa semana, das 9 da manhã às 7 da noite e no sábado, das 11h30 da manhã às 6h30 da noite. Os ingressos custam de R$ 70 e permitem acesso a todos os dias no evento. E o preço do pedágio vai subir no domingo. O reajuste vai ser de 2,85% em 19 concessionárias que administram estradas de São Paulo. As tarifas foram reajustadas de acordo com o IPCA acumulado entre junho do ano passado e maio deste ano. O pedágio mais caro, que fica na Rodovia dos Imigrantes, passará a custar R$ 26,20. O aumento não afetou os pedágios dos trechos leste e oeste do Rodoanel. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Um mês depois do fim do paradão dos caminhoneiros, o diesel está um pouco mais barato. Caiu 20 centavos nos postos. Mas o governo está pagando 46 centavos por litro para esse preço cair. Não foi nem de longe a única coisa que deu errado. A gasolina, o etanol e o botijão de gás ficaram mais caros, se a gente compara com os preços que valiam antes do caminhonaço. A inflação, em geral, neste ano vai ficar um pouquinho mais alta. Por causa da confusão política do caminhonaço também, as taxas de juros no mercado subiram, o que desestimula novos negócios. Por causa desse tumulto, os empresários ficaram ainda mais animados com a economia e o consumidor ficou com mais medo. A recuperação econômica já seria pequena, mas cresceríamos 2,5% neste ano. Depois do caminhonaço, não devemos crescer mais de 1,5%. O caminhonaço foi um besteirão. A maioria das lideranças políticas apoiou, assim como várias associações empresariais. O governo de Michel Temer, que estava totalmente despreparado para a greve, fez ainda mais bobagem e aceitou a chantagem. Havia risco de as cidades pararem por falta de combustível, comida e remédios. A barbárie. O governo gastou então um dinheiro que não tem. Reduziu o imposto sobre diesel e vai pagar uma parte do combustível até o final do ano, pelo menos. De quanto vai ser essa despesa? São 2 bilhões de reais por mês. Isso equivale a 80% do dinheiro que se gasta por mês com o Bolsa Família, que alimenta mais de 50 milhões de pessoas. Equivale também a 80% do dinheirinho pequeno que o governo federal gasta por mês em obras. E esse dinheiro todo nem vai para o caminhoneiro mais pobre. Vai, em parte, ficar com empresas que têm custos em diesel, quaisquer. O tabelamento do frete, outra medida incompetente do governo, virou uma confusão que não vai nem poderia funcionar. A maioria do país, revoltada com tudo, acabou apoiando o caminhonaço. Apoio a medidas simplórias, como tabelar o preço do diesel, que criam mais problemas em vez de soluções. Se o país não voltar à razão e negociar um acordo justo para arrumar o governo quebrado, a previdência quebrada e o ódio político, vamos ter ainda mais problema em 2019. Boa noite. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou hoje o aumento de até 10% no preço dos planos de saúde individuais. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, chegou a conseguir uma liminar na Justiça, restringindo o teto a 5,72%, mas a Agência Nacional de Saúde recorreu pelo reajuste integral, que pelo 15º ano consecutivo ficou acima da inflação. A decisão vale até abril de 2019. Cerca de 9 milhões de brasileiros possuem plano de saúde individual. Uma empreendedora de São Paulo criou uma marca de roupas para atender mulheres em 2 dos momentos mais delicados de suas vidas: a gravidez e o pós-parto. Além das peças, ela procura passar às clientes um pouco da experiência dos tempos que era auxiliar de enfermagem. A loja, no 8º andar de um prédio comercial, tem jeito de casa. É para deixar a clientela mais à vontade num momento delicado da vida. Na linha de produtos, sutiãs para a amamentação, calcinhas e cintas para o pós-parto, roupas especiais para quem acabou de dar à luz. Madalena trabalhava como auxiliar de enfermagem. Faz 11 anos que deixou os hospitais para abrir um negócio. Conta que a ideia surgiu a partir do que ela cansou de ouvir das pacientes na consulta de retorno depois do parto. Eu só via reclamando, sabe? Por exemplo, ai, porque tá doendo mama, tá doendo meu abdômen, ai, tá a minha barriga. Você só vê queixas. É ela quem cria os modelos, escolhe o tecido, o acabamento e depois manda fazer. Eu não ponho elástico embaixo, eu só ponho aqui, mas ponho elástico largo na cintura. Eu não faço ela cinturada, eu faço ela quadrada, porque a mulher que vem de um pós-parto, ela não tem cintura quase. Eu não vendo roupa bonita,
Não é muito bonita, as roupas não são bonitas, mas elas são confortáveis, que nesse momento é isso que você precisa. O negócio da Madalena não é só a venda do produto que ela desenvolveu. Junto com a calcinha, com o sutiã, ela oferece informação. Todo atendimento tem uma conversa como essa, no qual ela repassa um pouco do conhecimento que trouxe da época que trabalhava na enfermagem e que é precioso para quem não sabe muito bem o que virá quando o bebê nascer. A Laís aprendeu sobre postura na hora de amamentar e também a melhor forma de levantar da cadeira depois de uma cesariana. No 5º mês de gestação, veio em busca de conforto para o pós-parto. Quando deu à luz o primeiro filho, teve problemas. Eu tive um estouro num ponto, né? E aí, além disso, a costura embaixo começou a me machucar muito. Já a Luciana, que acabou de ganhar o Noah, se diz satisfeita com as peças que comprou. Mas foram as dicas da Madalena que a ajudaram a enfrentar melhor essa fase. Tudo que hoje você sabe, você procura na internet, ou a tia, ou a mãe, ou alguém te conta. Mas você receber essa consultoria é um diferencial. Eu acredito que seja um atendimento humanizado. Para mais informações sobre o trabalho da Madalena, o telefone é 11 3073 1377. E o céu da cidade de São Paulo hoje se manteve ensolarado. Pois é, será que esse calor fora de época continua? Vamos ver os detalhes com Tássia Sena. O inverno continua com cara de verão em grande parte do país, com tempo seco e bastante calor. Na região sul, o frio intenso dos últimos dias começa a dar uma trégua no Rio Grande do Sul. Mas o tempo não muda muito, porque a massa de ar seco que está sobre a região sudeste impede que essa frente fria lá do sul avance com rapidez. Nas demais áreas do mapa, quase tudo amarelo, ou seja, tempo firme com bastante calor. Vamos ver algumas temperaturas. Em Aracaju, a quinta deve ser de sol com chuva, máxima de 29 graus. Em Goiânia, tempo mais quente ainda, máxima de 31. Em Vitória, a quinta promete ser ensolarada e com poucas nuvens, máxima de 29. Já em Porto Alegre, deve haver pancadas de chuva e trovoadas, mas a máxima sobe um pouquinho, para os 22 graus. Aqui no estado de São Paulo, uma mudança na circulação dos ventos em alto mar gera mais umidade para todo o leste paulista. Mas esse quase refresco nem chega ao interior do estado. Na região oeste, o calor continua forte, na maioria das cidades, máxima de 31 em Votuporanga. No norte, o céu permanece ensolarado e com poucas nuvens, máxima de 29 em Ribeirão Preto e também em Barretos. Para o leste paulista, não há previsão de chuva tão cedo, máxima de 26 em Caraguatatuba, no litoral, e de 28 em Campinas. Na região metropolitana de São Paulo, o começo do dia pode ser mais uma vez com bastante nevoeiro. Depois, o dia por lá fica parecido com o tempo daqui da capital, quente e com pouca nebulosidade. Entre amanhã e sábado, as máximas ficam iguais, em 26 graus. Na quinta e na sexta, mínimas de 13. E no sábado, o dia deve começar gelado, com mínima de apenas 12 graus. O Tribunal de Justiça de São Paulo desbloqueou as contas bancárias da fabricante de refrigerantes Dolly. A medida foi tomada após o pedido de recuperação judicial. O dono da empresa, Laerte Codonho, alegou que apresentou o pedido de recuperação para evitar a falência. Sem acesso às contas, a Dolly não podia receber o pagamento de clientes e nem pagar os funcionários. Na semana passada, a Dolly fechou uma das fábricas dela em Tatuí e demitiu 700 funcionários. A fábrica de Diadema teve a energia elétrica cortada na última sexta-feira. Laerte Codonho foi preso em maio e solto depois e teve os bens sequestrados, acusado de sonegar 4 bilhões de reais em impostos. Ele nega as acusações. O ânimo do eleitor em tempos de Copa do Mundo e de decisões impactantes do STF. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje quem analisa é o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor e pesquisador do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom,
Hoje, dia de vitória do Brasil, tá aquele clima. Eu quero começar por aí. O impacto desse ânimo, né, por uma vitória da seleção brasileira sobre o eleitor, que parece desalentado, desinteressado. A vitória em Copa do Mundo sempre se disse que favorece quem está no poder. Nos tempos atuais, para cargos majoritários, essa regra vale? Acredito que não, Maria Lídia. O que eu tenho visto é que a Copa se descolou da política. Aliás, o Tite, inclusive, antes de ir para a Alemanha, disse, olha, se ganharmos, eu não vou a Brasília, não? Que também era uma tradição, não é? Então, eu estou vendo que até os próprios políticos estão guardando uma certa distância, não é, dos resultados do jogo, de se apresentarem, não é, tentando fazer uso político dessa Copa. Não é? Essa Copa ela é bastante diferente se compararmos às outras, não é? Não apenas por um certo desânimo, não é? Ou seja, parece que ela deve pegar a partir de agora com as vitórias, não é? Talvez hoje foi a vitória mais convincente, mas também pelo fato de não haver muita badalação em torno dela, não é? Muito menos badalação política, apesar de que quem acompanha as redes sociais vê, não é? Governador Alckmin já postou vídeo comemorando a vitória do Brasil, Dória posta vídeo assistindo o jogo, o próprio Lula faz comentário, mas de certa forma o vínculo da política com o futebol, dos jogadores com a política, é bem menor do que foram em Copas anteriores. Temos ainda muito chão, né? De Sem Copa, para poder prosseguir, né, na avaliação do que... E também para as definições nesse plano político eleitoral. Mas o plano político eleitoral tem data para terminar, não é? Tem. Então o limite é 6 de agosto, ele está um pouco escondido agora em função da Copa, mas os bastidores estão fervendo. Apenas o assunto política não está, digamos assim, como prioridade da agenda pública, né? O grande público está prestando mais atenção no futebol, mas os políticos não param, Maria Lídia. Então, e mesmo antes de nós falarmos assim das articulações e do resultado de algumas delas, eu queria focar nessas recentes e surpreendentes decisões daquela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o fato de soltar o Zé Dirceu, doleiros, lobista, gente envolvida com acusações graves de corrupção, de lavagem de dinheiro. E como é que isso, a decisão da justiça, pode afetar o ânimo do eleitor na decisão do voto? Olha, Maria Lídia, creio que a decisão da justiça ela afeta muito mais a credibilidade do eleitor, do cidadão, na própria justiça e não pela decisão em si, mas pela própria contradição que o Supremo tem mostrado, não é? Pela a própria falta, não apenas, digamos assim, de coerência na decisão, mas os embates internos, não é? Isso transmite muita insegurança para a sociedade. E óbvio, né, nós tivemos aí vários exemplos de juiz manda prender, Supremo manda soltar, juiz manda prender, juiz do Supremo manda soltar, tá? O que dá assim, uma certa impressão de que um pedaço do Supremo é parcial, dependendo, de certa forma, de quem está em tela, não é? E o outro tenta, de certa forma, mostrar uma outra postura perante a sociedade. Eu creio que o mais grave aí nessa questão é a postura que o próprio Supremo tem passado para a sociedade, não é? Isso não é bom para o país e, ao mesmo tempo, causa todo tipo de insegurança, não é? Não apenas um efeito, digamos assim, na decisão do voto do eleitor, porque essa eleição vai ser diferente, não é? Se nós olharmos para as eleições anteriores, tanto a decisão da Lava Jato quanto a decisão do Supremo atingia diretamente um grupo político. Nessa não há grupo político ileso, não é, que passou incólume a esse processo. Não é? Então, nós temos hoje, no caso do PSDB, que no passado estava incólume, né, ileso a esse processo, um ex-presidente nacional do PSDB preso, tá? Grandes lideranças do PSDB com processos no Supremo, e o caso do Partido dos Trabalhadores a gente já conhece muito bem. Então, acho que para o eleitor a confusão é maior do que essas decisões. O eleitor está se vendo sem projeto e talvez sem algo em que vislumbrar do ponto de vista de tomar uma decisão segura no processo eleitoral. Agora, eu creio que nesse processo eleitoral, Maria Lídia, talvez vai haver muito mais um voto contra alguém do que um voto favorável a um projeto. Pois é, e com os exemplos que o professor citou agora, dos partidos mais tradicionais,
Me ocorreu isso. Bom, se eles estão tão expostos, se eles foram envolvidos em denúncias, lideranças importantes, cadeia, processos, etc., se isso já está se revelando como de fato favorável àquilo que é apontado como anseio do cidadão brasileiro, que é o novo na política. Isso está aparecendo? Não. Porque o novo está lá embaixo nas pesquisas. O Partido Novo, no caso, ainda, digamos assim, não se apresentou para o grande público, né? Mas aquilo que seria o novo, que seria novas lideranças, como, por exemplo, a Espanha produziu, né? A Espanha, praticamente, a crise política espanhola pôs fim ao bipartidarismo. Hoje, nenhum partido político na Espanha governa sozinho como fora durante muito tempo. Não é? A própria França, não é, produziu uma liderança nova. Agora, nós estamos discutindo sobre o efeito de um tsunami político a partir de lideranças que são as velhas lideranças tradicionais. Então, nós temos, talvez, Maria Lídia, uma estrutura política altamente conservadora que ela tem uma capacidade de proteção muito grande. E se nós olharmos o processo eleitoral e os recursos tradicionais que envolvem esse processo eleitoral para poder tocar a eleição, como fundo partidário, fundo de financiamento eleitoral e tempo de TV, eles beneficiam esses grandes partidos. Portanto, os partidos entrantes, terão muitas dificuldades. Agora, mais do que isso, mesmo nos grandes partidos, Maria Lídia, a renovação também é muito difícil. Certo. Eu vejo que empresários estão preocupados e fazendo questão de mostrar que eles estão mobilizados. Têm promovido jantares, eventos, encontros, feito debates, sabatinas, principalmente com os candidatos majoritários. O empresariado está procurando um candidato que os represente. Empresariado tem força política, cacife eleitoral para garantir a eleição de quem quer que seja? Não, olha, o empresariado no Brasil, ele sempre se mobilizou, né, Maria Lídia? Mas dessa vez está bem ostensivo. Está bem ostensivo, mas não é só o empresariado, tem vários movimentos de renovação política também. Certo, mas aí, no caso, eu queria saber mais especificamente sobre esse peso do empresariado. Afinal de contas, é o mercado de trabalho. É o mercado, quem produz e emprega. Exato, mas essa eleição tem uma questão muito diferente das anteriores. Não? O empresariado não financia mais o processo eleitoral como financiara no passado. Ao menos abertamente. Ao menos abertamente ou pelo menos pessoa jurídica. Né? Pelo menos pessoa jurídica. Agora, de todo modo, Maria Lídia, os empresários eles vêm, de certa forma, se mobilizando, pelo menos depois do impeachment, não é? E tiveram um papel central no processo de impeachment, porque vários grupos empresariais tomaram uma posição muito clara, né? Muito. Tá? E talvez apostaram muito que o governo Temer fosse um governo regenerador, que trouxesse, de certa forma, um contraponto à crise política que eles resolveram também se colocar contrário a ela, não é? Eu creio que nós estamos vivendo um momento de transição, que é, olha, essa estrutura não nos dá resposta, estamos buscando agora, dentro da estrutura, o que tem. Mas possivelmente o que tem não está dando respostas favoráveis. Talvez o próximo passo é buscar estimular o surgimento de novas lideranças ou talvez novas legendas políticas, não é? Que deem respostas não apenas ao empresariado, mas aos segmentos organizados da sociedade. Bom, falando em segmentos organizados, essa eleição está chamando a atenção o número de candidatos que vêm das forças militares, que vêm das polícias e o tipo de campanha que tem como bandeira uma resposta a uma população que tem medo. Uma população que se sente insegura. A questão da segurança pública em todo o país gerou este sentimento que vem sendo muito explorado. Eu fico impressionada como a gente recebe, através de WhatsApp, mensagens e vídeos que impressionam, tratando dessa questão da insegurança, que estamos todos inseguros, alimentando esse sentimento. Não faz campanha para ninguém, mas subliminarmente está remetendo a uma determinada candidatura. Exatamente, a candidatura que tem essa bandeira, né, em especial. E aí eu quero saber isso, a chance dessa bandeira de eleger uma bancada expressiva no legislativo é grande? Tudo indica que sim, Maria Lídia. E essa bancada ela vem crescendo eleição a eleição, sobretudo porque o problema se agrava ao longo do tempo e as respostas que são dadas
para a sociedade, elas não são respostas suficientes. Agora, de todo modo, Maria Lídia, talvez nós vimos recentemente o Geraldo Alckmin chamar o Bolsonaro para o debate. E chamar exatamente neste tema. Qual é o seu tema? O que você tem a propor em termos de segurança pública? Seu programa. Exato. Qual é o seu programa? Porque o Bolsonaro, até o presente momento, ele só tem o quê? Chavões. E não apresenta nada para a sociedade. Então, talvez, essa lacuna de você não ter ainda um debate público muito grande sobre o que fazer com a segurança pública e que tipo de resposta dá a ela, favorece, obviamente, a quem se aproveita desse discurso, né? Eu creio que quando a campanha começar de fato, os programas terão que se enfrentar, porque não dá para ignorar esse tema. E eu agradeço muito, professor, seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Estela. E voltamos a falar da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2-0 e a classificação da nossa seleção. Aqui em São Paulo, alguns torcedores se reuniram na escadaria do Mirante 9 de Julho, perto do MASP, onde foi instalado um telão. A escadaria virou arquibancada, na beira do gramado no telão. Bom porque não tem cabeça atrapalhando, mas ruim para Larissa, que ficou muito lá na frente. O sol esquentou, mas a nossa bandeira ajudou a amenizar o calor. Em meio à torcida em verde e amarelo, surge a camiseta preta do Leonardo, que garante que é um amuleto. Só peguei a camiseta da sorte. Preta é sua sorte? Aham. Coloquei a do Brasil, não deu sorte, agora vai. Mas o gol demora e vem a tensão, a impaciência, o nervosismo. Lá se vão as unhas do Samuel. Não vai sobrar nem um cotoco do braço. Tá roendo. Demais, demais. Porque o Neymar não faz nada. Vamos, Neymar, reage. Meu Deus! O Alisson tá salvando a seleção. Só depois de longos 36 minutos, a festa explode. Desencantou. Agora a gente vai pra cima desse Hexa. Agora vem. Na escadaria de frente pro telão, nem pensar. Tá lotado, não cabe mais ninguém. E quem não conseguiu entrar, acabou ficando para acompanhar a partida da calçada. Olha só, amontoado aqui, quase pendurado na grade. O ângulo não é perfeito, a visão tá prejudicada. Mas para toda essa galera aqui, foi o jeito. Tá na diagonal a tela. Dá pra ver? Você viu o gol? Viu o gol. Ou você só ouviu? Consegui ver. Pior pra Cláudia. Não dá pra assistir direito. Aí poderia ter 2, mas não tem. E na hora dos gols... A gente conseguiu gritar e a gente vai pela emoção de todo mundo. Ou seja, vocês ouviram. Ouvimos. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Mas o importante é que a vitória que todos esperavam aconteceu. A seleção não tinha colocado confiança ainda, mesmo com bons jogadores, né? E não é que a camiseta do Leonardo parece que ajudou. Deu sorte, você viu, né? O Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha.